Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar agora falando sobre o processo de laminação manual. O processo de laminação manual é dividido em dois processos, o processo chamado hand layup e o processo spray up ou moldagem por aspersão. Esses dois processos se encaixam dentro da técnica de laminação manual. A gente vai falar primeiro sobre o hand layup e depois falar sobre o spray up. A gente acaba utilizando esse termo em inglês, né, de hand layup, que é um termo também bastante utilizado aqui na indústria, em estaleiros aqui da região. Bom, a técnica de laminação manual via hand layup é a mais antiga de todas porque não envolve um maquinário nada pesado. O processo basicamente consiste em colocar camadas de reforço e molhar elas com resina ou impregnar elas com resina manualmente. Então a construção do laminado vai sendo camada por camada de maneira manual, por isso que é chamado de hand layup. Ele é utilizado para produção de peças que têm uma complexidade geométrica relativamente elevada, é utilizado em técnicas de laminação em moldes abertos e é muito utilizado em estaleiros de pequeno e médio porte aqui na região. Estaleiros maiores também trabalham com o processo de hand layup, só que para peças talvez não estruturais, porque o processo ele é manual, então ele depende muito da habilidade do construtor. Bom, aqui estão todas as etapas do processo de hand layup. Eu coloquei desde a obtenção do plug modelo aqui, como se a gente fosse da concepção de uma peça que vocês fizeram no CAD para construir ela, construir o molde e tirar a peça do molde, tirar quantas peças vocês quiserem desse molde. Então as etapas aqui estão desde a obtenção do plug ou modelo, isso aqui são palavras que são sinônimos, depende do autor, ele utiliza plug ou modelo. Obtenção do molde ou forma, também é utilizado o termo forma. Aplicação do desmoldante, pré-corte das mantas e tecidos dos reforços aqui, aplicação do gel coat, laminação do véu e manta, laminação dos tecidos, utilização de núcleo, se a gente está trabalhando com uma estrutura sanduíche, laminação dos tecidos internos e desmoldagem da peça. Então, a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas aqui individualmente, os detalhes e os cuidados que a gente tem que ter em cada uma das etapas. Então aqui está mais ou menos toda a concepção, né, para a gente visualizar bem o que é um modelo, um plug, o que é um molde, o que é a peça. Então esse número 1 aqui se refere ao modelo ou plug. Ele basicamente é uma cópia fiel da peça que vocês querem produzir. Então se vocês olharem aqui em verde, a peça que está em final aqui em azul, elas são exatamente iguais. Então a gente constrói o modelo e o plug. Do modelo e o plug a gente vai tirar o nosso molde. E do molde a gente vai tirar quantas peças a gente quiser. Então essa é a ideia de concepção de uma peça em compósito, né? Muitas vezes o molde, a maior parte das vezes o molde é feito também em compósito. Então a gente já vai ver durante a etapa de fabricação do molde a laminação, alguns aspectos da laminação, né? Entretanto, para a nossa peça em si, ela vai ser laminada dentro desse molde posteriormente. Então vamos começar com a etapa 1, a obtenção do plug ou modelo. Como eu comentei, o plug e o modelo ele tem que ter as dimensões exatas da nossa peça final. Entretanto, tem que ter alguns cuidados para a gente não ter problemas em etapas subsequentes, por exemplo, na etapa de confecção do molde e desmoldagem posteriormente. Todo o dimensionamento da peça tem que ser pensado, levando em consideração raios e ângulos de saída mínimos para a gente conseguir fazer o desmolde posterior da peça. Existem algumas instruções normativas, existem alguns livros que também falam em alguns ângulos mínimos. Eu puxei alguns detalhes aqui do livro da Abimaco, que comenta diferentes profundidades de peça e ângulos de saída, né? Então aqui a gente tem uma profundidade de 0 a 200 milímetros, 200 a 300, 300 e 500, e tem ângulos de saída recomendados. Para que serve o ângulo de saída, né? Já no projeto do nosso plug, né? Então vou voltar aqui no projeto do nosso plug, a gente vai ter que projetar a peça para ter um determinado ângulo, aqui não tem esse ângulo, né? Mas é um determinado ângulo aqui para ter um molde com esse ângulo e facilitar a extração da nossa peça posteriormente. Então se a gente fizer uma peça como essa, na forma que ela está dimensionada aqui, com esses ângulos bem retos aqui, a gente vai ter bastante dificuldade de fazer o desmolde dessa peça. Então nesse cenário aqui, é recomendado já na confecção do plug se trabalhar com ângulos de saída para prevenir qualquer problema de desmoldagem na fabricação, no desmolde da peça posteriormente. Então os plugs e os modelos eles podem ser fabricados de diferentes materiais, né? Geralmente os materiais mais utilizados são aqueles que são fáceis de usinar,
porque o que a gente faz? A gente produz um bloco daquele material, ou compra, ou adquire um bloco daquele material e passa por uma CNC, onde a gente vai fazer toda a usinagem da nossa peça para chegar nas configurações, nas dimensões finais do modelo e do plug, né? Então ele é basicamente um negativo da nossa forma e igual à nossa peça final, né? Então os materiais que são utilizados são polímeros, gesso, madeira, e dependendo do plug, se a gente quiser ter uma vida útil para tirar várias formas, é melhor trabalhar com metais ou materiais que resistam vários ciclos térmicos para se tirar vários moldes, né? Na indústria náutica a gente utiliza mais madeira e gesso, e também alguns construtores, é interessante também que alguns construtores utilizam materiais compostos. Quando a gente já utiliza materiais compostos para a confecção do nosso plug, dependendo dos cuidados que a gente pode até comercializar o nosso plug depois de tirar o molde. Então, alguns estaleiros, para economizar, né, o que eles fazem? Eles já constroem o plug como se fosse um casco para aplicação normal, através de união de chapas de compósitos. Vai se trabalhar com bastante adesivos. Entretanto, esse plug aqui às vezes já é comercializado antes de a gente obter o nosso molde, né? Então a gente visitou recentemente um estaleiro lá em São José, próximo a Florianópolis, que eles estavam fazendo um catamarã, e esse catamarã aí eles estavam acabando a confecção do plug e o plug já tinha sido comercializado, já tinha sido vendido. E o dinheiro que eles venderam, aquele plug, já foi o suficiente para eles fabricar o molde. E daí do molde eles conseguem tirar quantas peças eles querem, né? Vale salientar que ele foi comercializado, mas ele não tinha saído ainda do estaleiro, né? Então ele tinha sido vendido para depois que tirasse a forma ele saísse do estaleiro. Aqui tem algumas imagens então de plugs, né? Então diferentes materiais que são utilizados. O acabamento no plug ele vai refletir no nosso acabamento no molde, e o acabamento no molde vai refletir no acabamento da peça, né? Então vale a pena às vezes gastar mais tempo em tentar fazer um plug de boa qualidade e um molde de boa qualidade do que tentar ficar reparando peça por peça que for ser tirada daquele molde, né? Então aqui construção utilizando CNC, né? Aqui tem uma construção utilizando strip planking, a gente vai falar um pouco sobre isso, madeira e compensados navais também são utilizados. A técnica de strip planking e utilização de compensado naval. Essa rota aqui de processamento utilizando strip planking e compensado naval eu tirei do livro do Manual de Construção do Jorge Nassi. Então, basicamente é um procedimento, uma sugestão de procedimento, mas o strip planking são várias ripas de madeira que são posicionadas uma do lado da outra e vão construindo aí as dimensões da nossa peça. É uma técnica de construção para cascos, mas pode ser utilizado também para a confecção de plugs que vão tirar peças de compósito posteriormente. Então aqui tem mais ou menos os passos, né? Então riscar em escala real sobre as chapas de compensado os desenhos da linha do casco, as cavernas transversais que são montadas sobre o picadeiro, longitudinalmente são posicionadas as ripas de madeira, as sarrafos, né? Simulando os virotes de tamanho real. Consultores experientes sugerem que pelo menos 1/3 de toda a área do casco seja coberta por sarrafos, que correm de proa a polpa para garantir o carenamento longitudinal. Tem algumas imagens aqui que eu tirei do livro, né, do Manual de Construção de Barcos. Elas estão em preto e em branco, mas eu acho que dá para entender mais ou menos o que foi feito. Então aqui vão ser colocadas essas cavernas aqui de maneira longitudinal e aqui é o posicionamento das ripas, né? Então essas ripas, as cavernas de maneira transversal e o posicionamento das ripas aqui de maneiras longitudinal, né? Então as ripas elas vão cobrir toda a estrutura do casco aqui, né? Então fechando toda essa estrutura do casco aqui. E aqui também pode ser utilizado compensados navais, né? Principalmente em regiões que a gente tem um facetamento maior do molde, que a gente não tem um grau de curvatura tão alto. Então depende da construção, pode ser utilizado compensado naval ou ripas de madeira. E aqui já a peça basicamente acabada, e depois disso é feito todo o processo de acabamento nessa peça, né? Então todo o processo de selar essa peça e fazer um acabamento superficial. Vou falar um pouquinho sobre esse acabamento também. No laboratório, a gente já teve a experiência de construir um molde para tirar algumas peças.
O nosso molde, para a construção dele, foi feito um modelo, um plug de poliuretano. Então, a gente fez a expansão de 2 blocos de poliuretano aqui, né? Então, o poliuretano ele foi misturado, os reagentes, foi feita a expansão, depois esse bloco aqui foi feito um facetamento, né? Foi cortado e lixado as pontas. E aí a gente foi fazer a CNC para fazer o desenho do plug, né? Então nota que o processo sendo feito, devido às dimensões do nosso modelo, nosso plug aqui, a gente teve que fazer em 2 blocos diferentes, né? Não coube tudo na máquina. Então a gente fez a primeira parte da proa e depois da polpa, e daí depois disso a gente fez um alinhamento e selou a superfície desse plug aqui para tirar o nosso molde posteriormente. Então o acabamento do plug é das etapas que mais demandam tempo e serviço, e como eu comentei com vocês, um acabamento bem feito vai refletir em um molde com acabamento bom e em peças com acabamento bom. Então não vale a pena economizar tempo durante o acabamento do plug, porque vocês vão ter que gastar tempo depois no acabamento do molde ou da peça, né? Então tem algumas construtores que têm alguns rituais aí, procedimentos para fazer esse acabamento, outros têm outros procedimentos. Não há um acabamento que seja 100% correto, isso depende do material que está sendo utilizado de plug e as matérias-primas que vocês têm disponíveis para fazer esse acabamento, né? Então aqui também tem um procedimento, existem procedimentos diferentes em livros, né? Então vou ler junto com vocês aqui. Então preencher a superfície com massa e depois lixar. As formulações da massa de acabamento, a sequência de lixamento e os tipos de espátula são segredos ou são detalhes de cada construtor. Então, de maneira geral, o pessoal preenche qualquer tipo de irregularidade superficial proveniente da manufatura do plug com massa de acabamento. Essa massa aí, ela é a base de resina e agentes tixotrópicos lá e cargas como sílicas, então eles são preenchidos sobre toda a superfície. Aí é lixado isso aí com várias lixas, né, lixas mais grossas até lixas mais finas. Depois começa a se trabalhar com camadas de resina, né. Aí aqui se usa camadas de tinta ou epóxi, de forma a dar dureza à superfície. Se eventualmente vocês quiserem, vocês podem até trabalhar com um tipo de reforço mais fino, uma fibra um pouco mais fina, para dar um pouco mais de resistência mecânica para o plug, para evitar que ele quebre durante o processo de manufatura do molde, mas não é regra, né? Como eu falei para vocês, isso depende de cada construtor. Depois de colocar uma camada de resina epóxi, lixar novamente, começar com uma lixa grossa e até uma lixa fina, passar uma cera, polir a superfície do molde, deixá-la mais espelhada de maneira possível, e pode também ser feito um acabamento dele com uma pintura, com tinta automotiva, tinta à base de PU, isso depende do construtor, né? Aí aqui ele comenta que uma vez que esteja acabado o plug, mesmo é tratado com no mínimo 5 camadas de cera desmoldante. Isso aí é para preencher qualquer tipo de porosidade superficial que vocês deixam no plug. O acabamento do plug bem feito vai garantir um molde com acabamento bem feito e uma peça com acabamento bem feito. Por isso que muitas vezes o construtor ele já comercializa aquele plug, né? Então ele tira o molde daquele plug e já vai comercializar porque o acabamento dele fica igual a uma peça final, ou deve ficar igual a uma peça final. Aqui tem uma página, aqui 2 páginas do livro da Abmaco que eu tirei print, né? Então aqui mostra e explica o procedimento de acabamento do plug, ele explica como é feito, né, em relação às lixas que são utilizadas, a tinta, comenta que é usado uma tinta à base de poliuretano, né? Nota-se que é um pouco diferente de construtor para construtor. Aqui tem uma imagem está em preto e branco, mas dá para ver também o acabamento do plug, né? Ver como ele já está com uma superfície bem espelhada, já está polido. Esse tipo de cenário aqui já é o suficiente para a gente começar a partir para a próxima etapa, para o acabamento do molde. Então essa é a manufatura do plug, é o segredo inicial para a gente ter uma peça de boa qualidade, né? Então gastar mais tempo aqui, fazendo um acabamento melhor, buscando diminuir ou mitigar qualquer tipo de imperfeição superficial, vai evitar que a gente faça isso nas peças posteriormente. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a obtenção do molde. O molde tem que ter alguns cuidados também, obviamente qualquer imperfeição no molde vai se refletir na peça. O molde ele é feito uma laminação, geralmente os moldes para a indústria náutica são feitas em materiais compósitos, então é feita uma laminação sobre o plug, né?
Então a primeira coisa que deve ser feito, né, é se utilizar um gel coat para molde, né? Como a gente viu em vídeos anteriores, né, o gel coat ele pode ter formulações diferentes, principalmente a base de resina que é utilizada. Os gel coats de molde geralmente eles têm uma coloração um pouco mais escura, devido a identificar, mostrar essas imperfeições com mais facilidade, né? Então, quando a gente tiver algum tipo de risco, abaulamento sobre a superfície do molde, a gente consegue ver melhor numa superfície que é escura. Eles têm também como base uma resina com alta temperatura de termodistorção, temperatura de HDT, né, que a gente consegue passar por vários ciclos térmicos à medida que a gente vai tirando algumas peças. Né. Aqui tem um procedimento sugerindo como é feito o processo de laminação para obtenção do molde. Novamente, isso varia um pouco de construtor para construtor e tamanho de molde para molde. Né. Geralmente, durante a manufatura do molde, a gente não tem tanto cuidado em colocar excesso de resina, porque se a gente tentar trabalhar e tirar qualquer tipo de excesso de resina, pode ser que o molde tenha uma perda em termos de rigidez, e isso não é o que a gente quer, né? Então a gente tem que evitar qualquer tipo de empenamento nesse molde devido a essa perda de rigidez. Então muitas vezes até a gente usa reforçadores longitudinais e transversais na manufatura do molde. Então aqui vou ler junto com vocês sobre o plug aplicar o gel coat, preferencialmente a base éster vinílica, um gel coat que tem um alto HDT, através de gel coateadeira ou pistola, controlar a espessura da camada. Lembra que o recomendado é de 0.4 a 0.8 para evitar problemas no gel, né? Então aqui ele comenta de 0.6 a 0.7. Esperar a gelatinização é quando o gel coat já começa o processo de cura, né? Então se a gente começar a laminar logo na sequência, esse gel vai se misturar com a nossa resina, então tem que esperar gelatinizar e daí começar o processo de laminação. Quando que a gente sabe que está em um estado bom é quando a gente coloca o dedo sobre o gel coat. Ele ainda mostra uma certa adesividade, só que ele não marca o dedo, né? Então isso é uma dica aí de um construtor na hora que a gente vai laminar para ver se o gel está bom para começar o processo de laminação. Né? Na sequência, se colocar a manta, né, ele comenta aqui manta de 300 gramas por metro quadrado, com resina iso ou éster vinílica, aguardar a exothermia, aplicar mais manta, aguardar a redução e repetir aí todas as etapas até se atingir uma espessura de 8 a 12 milímetros. Né. Um detalhe importante aqui, talvez eu não comentei em vídeos anteriores, ele comenta para aguardar a exothermia. Né. A gente evita no processo de laminação fazer mais de 3 ou 4 camadas por vez. Porque o que acontece? O processo de cura, como a gente viu, tem uma evolução de voláteis e de temperatura. Essa evolução de temperatura, se começar a acontecer, ela vai influenciar nos processos de cura das camadas subsequentes. Então, quando a gente tem que fazer um laminado com uma determinada espessura, com uma espessura muito alta, o que a gente faz? A gente divide em etapas. A gente faz 3 ou 4 camadas, espera toda a exothermia da reação passar e daí faz as camadas subsequentes, né? A gente evita fazer tudo de uma vez só, porque a exothermia da primeira camada pode estar influenciando no tempo de cura da última. Né? Então, vamos supor que a gente fez um teste de gel time lá para identificar o tempo de cura da nossa resina. Ela curava em 40 minutos, vamos supor. Eu comecei o processo de laminação, daí eu vou chegando na última camada lá, em 30 minutos, a primeira camada já começa com o processo de cura acontecendo, né? Então ela vai esquentar todo o laminado, e daí vai fazer com que a minha última camada cure em 15 minutos, 10 minutos, porque a temperatura vai estar mais alta ali naquele determinado ponto. Né? Então, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de cenário, a gente subdivide a laminação aí em etapas. Né? É o que ele comenta aqui. Isso aqui, como eu comentei com vocês, é uma receita, não precisa seguir essa receita. Um dos cuidados aí na manufatura do molde é evitar que ele esteja com baixa rigidez, né? E isso pode empenar o molde e com certeza daí vai empenar a nossa peça também. Então aqui o que eu comentei anteriormente, né? O gel coat molde normalmente em cores escuras, vai te dar essa facilidade de identificação de defeitos, né? Um acabamento duro vai evitar riscos, e também ser resistente à temperatura com alta temperatura, com HDT alto, né? O molde deve ser espesso, bastante bem reforçado para prevenir deformações, trincas e quebras por fadiga que poderão ocorrer na superfície. Como eu comentei com vocês, esse molde ele pode tirar várias peças, e cada peça que ele vai tirar vai passar por um ciclo térmico.
e isso vai causar uma fadiga térmica naquele molde, né? Então, se ele não for reforçado, se ele não tiver materiais específicos para isso, ele pode vir a trincar e dar problema, e aí a gente vai ter problema com as nossas peças, com certeza. Aqui tem algumas imagens aí de moldes, vê o gel coat verde aqui, né, sendo feito, aqui sendo aplicado o gel coat, laminação manual das mantas, aqui o molde depois de fabricado, então tem vários. O próprio processo de obtenção do molde é um processo de laminação por completo. Né? Há um detalhe importante também em relação à confecção de moldes, né? Então eu vou tentar desenhar isso aqui, que a gente, na hora que vai fazer a confecção, a gente vai ter que deixar algumas abas no molde, então vamos supor que isso aqui é a seção transversal do nosso casco, né? Esse aqui é o molde, a gente tem que deixar essas abas aqui na região lateral, porque elas vão facilitar o nosso processo de desmoldagem e muitas vezes também vão facilitar na hora que a gente vai passar os fios, os cabos, ou vai adesivar, se caso a gente venha trabalhar com um processo de infusão ou laminação a vácuo nesse molde, né? Além disso, a gente tem que garantir que esse molde ele fique em pé, né? Então, ou que se faça um picadeiro aqui para esse molde ficar com uma determinada estabilidade aqui, ou que se faça algum tipo de reforço, algum tipo de pezinho, algum tipo de aba aqui para ele ficar em pé. Existe também a opção de se trabalhar com moldes bipartidos. O que é um molde bipartido? É a gente pegar o molde e fazer em duas etapas. Por quê? Porque em determinadas peças o processo de desmoldagem é muito complicado e não tem como a gente fazer isso em uma etapa só. Então vamos supor que eu tenho uma peça que tem um ângulo um pouco mais acentuado aqui e eu não consigo mudar esse ângulo dessa peça, né? Então ao invés de eu fazer um molde assim, ter problema no processo de desmoldagem, eu posso fazer um molde bipartido. Esse molde aqui em duas partes ou até em mais partes. O problema de se fazer moldes bipartidos é que vocês vão ter essa região de emenda entre os moldes, e isso pode ter um problema de acabamento no gel naquela determinada região. Entretanto, é uma tática aí para evitar problemas de peças que têm um dimensional muito difícil de ser desmoldado, né? E é utilizado bastante moldes bipartidos. O professor Ricardo, quando tinha estaleiro, ele comentou que basicamente todos os moldes que ele trabalhavam eram bipartidos para facilitar o processo de desmolde mesmo. Então, pessoal, depois de a gente obter o molde, a gente vai começar o processo de laminação da nossa peça. Então, a gente teve o plug, do plug a gente tirou o molde. Então, as próximas etapas, então, elas se referem à confecção da nossa peça, né? Então, vai desde a aplicação desmoldante, pré-corte das mantas e tecidos, aplicação do gel, laminação, utilização de núcleos. E, para não ficar muito longo, eu vou passar isso por um vídeo seguinte, beleza?